Muitas pessoas querem viver as promessas de Deus, mas poucas estão dispostas a sair do lugar de onde estão. É o caso de Abraão, que foi chamado para sair da tua terra e da tua parentela e viver o extraordinário de Deus. E muitas vezes é isso que Deus espera de nós, mas nós precisamos discernir em Deus o que de fato nós precisamos fazer, como sair, aonde ir e por aí vai. Sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje, então seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa série que se inicia hoje, chamada Chamados para Algo Maior. Eu creio que eu e você fomos chamados para algo maior, que Deus tem um plano para minha e para a tua vida. E na maioria das vezes, esse plano é muito maior do que o que eu imagino para minha própria vida, do que o que você imagina para a sua própria vida. Ou seja, nós fomos chamados para fazer algo muito maior do que os nossos próprios planos. Só que nós precisamos discernir em Deus aonde devemos estar, com quem devemos estar e como fluir como Deus espera. Amém? Então vamos para o nosso vídeo de hoje. Todas as quintas-feiras nós trazemos sempre uma nova palavra de Deus aqui direto do teu coração. Hoje começando essa nova série e tem tudo a ver, inclusive, com o momento pessoal que eu mesmo estou vivendo. Eu já comentei aqui algumas vezes, mas a maioria dos temas que a gente traz, as séries novas quando a gente começa, muitas vezes são temas que Deus me traz e que eu mesmo estou vivendo. Então esse tema da história de Abraão, quando Deus chega para Abraão e fala, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, ele se muda geograficamente e é um momento que eu estou vivendo exatamente nesse mês, estou no meio de uma mudança, em breve, talvez no final dessa série já não seja mais esse fundo, vocês vão reparar que já vai ser num lugar novo, mas isso tudo acontece na prática porque a gente entende uma direção específica de Deus, sobre uma geografia específica onde Deus quer nos usar, onde Deus quer que realmente a gente seja instrumento dele naquele lugar, naquela geografia, às vezes naquele bairro, cidade, estado e por aí vai. Amém? Vamos para a palavra de Deus para a gente começar. Vamos lá, abra sua Bíblia aí se você puder, em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Assim diz a palavra de Deus: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Até aqui esse versículo tá bom, mas o que eu quero que a gente reflita sobre isso? Primeiro, ele não recebeu um mapa, ele não recebeu um plano, ele não recebeu nada muito específico, ele recebeu apenas uma direção. Então tudo que eu e você precisamos é de uma palavra. Uma palavra nos basta para a gente se movimentar. Só que isso depende também de uma ação nossa. Recebemos a palavra, e aí, o que a gente vai fazer com ela? Abraão, como nós conhecemos a história de Abraão, nós sabemos que ele foi o pai da fé. Foi o primeiro que recebeu uma direção tão ousada como essa. Na verdade, dá para falar que foi o segundo, porque a de Noé também não foi uma direção tão simples. Mas Abraão recebeu uma direção para que ele saísse da tua terra e da tua parentela e se mudasse dali. E um ponto importante é que Abraão era muito apegado à sua família. E muitas vezes, a forma com que nós nos apegamos às pessoas ao nosso redor nos impede de crescer. Você já reparou quantas vezes, às vezes, você já percebeu que Deus te deu uma palavra e que você tem que sair de uma geografia ou de um lugar, às vezes até mesmo de um emprego, de um trabalho, às vezes não é uma geografia física, mas pode ser uma geografia, por exemplo, espiritual, um local, um trabalho, um negócio, alguma coisa nesse sentido, só que você não sai por causa das pessoas que estão juntos, às vezes familiares, um chefe, um amigo de trabalho, às vezes uma pessoa muito próxima, e isso nos impede muitas vezes de crescer. Mas eu declaro sobre a tua vida que você não terá mais esse tipo de cegueira espiritual e deixará de agir porque pessoas ao teu redor são muito próximas. Porque, na verdade, quando nós nos mudamos geograficamente ou até mesmo no sentido da direção de Deus, mesmo sem ser na geografia, Deus coloca pessoas novas, conexões novas ao nosso redor, para que a gente consiga fluir no chamado dele. Nós fomos chamados para algo maior. O que você vive hoje, o teu redor, a tua geografia, é muito pequeno para o que Deus tem preparado para a tua vida. E por isso a gente precisa discernir quais são os planos de Deus sobre nós. Salmos 139 nos garante, Deus tem um plano perfeito para a nossa vida. Só que como é que nós acessamos? Primeiro, através de busca e da direção de Deus. Nós buscamos a direção de Deus. Todo dia nós precisamos orar. Senhor, me mostra o teu plano para esse dia. Não é entregar apenas as coisas que você quer que aconteça naquele dia, mas é perguntar, Senhor, o que o Senhor espera de mim nesse dia? Qual é o teu plano? Qual é a geografia? Qual é o tipo de reunião? Aonde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Me conduz, Senhor. Me mostra os teus planos
para que eu consiga fluir neles. E aí, depois disso, eu quero falar um ponto importante que está lá em Hebreus 11:8, que faz uma menção sobre esse episódio que Abraão viveu nesse momento em Gênesis, que fala o seguinte, ó, Hebreus 11:8. Abraão, quando chamado, obedeceu, sem saber para onde ia. O que esse chamado evidencia? Que primeiro vem o chamado, depois vem a obediência e depois vem a experiência. Se você vê a história de todos os heróis da fé, todos foram chamados exatamente nessa ordem. Primeiro nós somos chamados, depois nós obedecemos e por fim nós experimentamos. É sempre assim, é sempre assim. E na minha e na tua vida não vai ser diferente. Mas para isso nós precisamos estar atentos para o que fomos chamados. Para o que Deus te chamou. Imagina você viver uma vida inteira e você olhar para trás e perceber que você viveu uma vida que não era a que Deus queria para ti. E muitas vezes uma vida que você mesmo, às vezes, não queria tanto, você se arrepende. Você viveu muitas vezes a vida que pessoas ao teu redor queriam sobre você. Seja numa vida profissional, seja espiritual, às vezes familiar. Você tomou decisões por causa de outras pessoas. E você não decidiu, às vezes, por você mesmo ou pelo que Deus quer sobre a tua vida. As nossas decisões, meu amado e minha amada, são muito importantes, principalmente as decisões que são decisões de pontos de inflexões da nossa vida. Muitos de nós passamos por pontos de inflexões em várias áreas que nós precisamos tomar decisões e são nesses momentos de pontos de inflexões que Deus muitas vezes nos chega com uma direção ilógica que não faz o menor sentido. Ele chega e fala, ó, para com isso tudo, sai daqui e vem para cá. Só que às vezes não faz o menor sentido e a gente fica, mas para quê? Por quê? Porque não entendemos por que fomos chamados. Só que nós fomos chamados para algo muito maior. Se Deus mandou você sair de uma geografia A e para uma geografia B, não tem que perguntar. Você só tem que obedecer. Porque quando você obedece, você experimenta. Foi assim que aconteceu com Abraão. E um ponto importante da história de Abraão, se a gente relembrar bem, Abraão saiu, já não era tão novo quando ele se mudou, levou a família. Pontos importantes. Primeiro, ele errou. A palavra de Deus foi clara que não era para levar a parentela. Ele levou o primo, ele levou Ló. Então ele levou Ló com ele e por isso algumas coisas aconteceram de errado, eles começaram a prosperar e muita coisa aconteceu de errado a ponto de eles chegarem no meio do caminho e falar, ó, peraí, vamos fazer o seguinte, vai cada um para um canto aqui, vamos se dividir. E então eles decidem se dividir, Abraão vai para um lado, Ló vai para o outro, só que logo depois a sua esposa Sara, ela começa a querer viver a promessa. A promessa de Deus era que eles teriam um filho e que eles seriam pai de multidões. Só que eles estavam muito distantes na cabeça deles daquela promessa. E muitas vezes quando nós recebemos uma direção de Deus e obedecemos, existe um hiato de tempo entre a obediência e a experiência. E por conta desse hiato, nós não percebemos o quanto que nós estamos, às vezes, já desesperançosos, às vezes sem fé, às vezes mornos, às vezes nós estamos literalmente numa apostasia espiritual, porque nós não recebemos a promessa que esperávamos. E por isso a gente começa a se deixar se levar pelas situações, pelas circunstâncias. De repente as circunstâncias falam muito mais alto do que a nossa fé, do que de fato o que nós cremos. Afinal, nós não vivemos pelo que vemos, e sim pelo que cremos. E logo depois disso, um ponto importante, depois desse tempo de promessa, é que a recompensa chega. Vamos lá agora para Gênesis capítulo 21, versículo 1 e 2. O Senhor visitou Sara, como tinha prometido, e ela deu à luz a um filho. E aqui nasce Isaac, o filho da promessa, ou seja, o impossível aconteceu. Ela era muito velha nessa fase, muitos desacreditavam que ela ainda poderia ter filho, tanto que Abraão acaba tendo Ismael antes com Agar, mas no final das contas, a promessa chegou. A promessa tarda, mas não falha. O tempo de Deus é perfeito, existe um tempo de Deus para todas as coisas, mas para tudo que nós colhemos, nós temos que plantar. E muitas vezes entre o plantio e a colheita passam-se anos, passam-se talvez décadas, mas a colheita sempre chega. A lei da semeadura é perfeita. Ela sempre vai existir na minha e na tua vida, no mundo espiritual. Por isso, nós precisamos nos preocupar muito com o que estamos plantando hoje. Provavelmente o que você colhe hoje tem a ver com o que você começou a plantar há talvez 5, 10 anos atrás. E é por isso que, quando nós obedecemos a palavra de Deus, Deus nos torna sensíveis a dar mais direções personalizadas. Abraão recebeu várias direções de Deus, mas no final, a recompensa chegou.
A recompensa dele foi o nascimento de Isaac. Quando Isaac nasceu, Sara pegou nas suas mãos a promessa e a partir daquela promessa eles de fato se tornaram pais de multidões. Simplesmente porque lá atrás um homem obedeceu uma direção. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E essa analogia, principalmente com a questão da paternidade, da maternidade, como foi com Sara e Abraão e com Isaac, seu filho, ele é muito comum. Eu gosto muito de trazer algumas experiências pessoais aqui para a gente finalizar bem rapidinho. Eu, por exemplo, tenho 3 filhos hoje e os meus filhos são minha maior razão de vida. Sou apaixonado por eles, eu não trocaria nada por eles. E quando a gente começa a pensar em ter filhos, é engraçado como muitas vezes a gente se pega planejando, né? Eu acho que você virar pai e mãe é um dos maiores sonhos da vida de muitos cristãos, de muitas pessoas, mas muitas vezes é um dos maiores pontos de inflexão, porque você começa a pensar que é um próximo passo, é um outro nível, e aí você acha que não está pronto, e você começa a orar, e você começa a se dedicar àquilo, você começa a fazer conta, e você começa a tentar juntar dinheiro, você começa a tentar fazer tudo para que aquilo ali seja perfeito para a vinda de um filho. E tá tudo bem, você quer ser um bom pai, uma boa mãe, mas a palavra nos ensina que a promessa de Deus, ela chega e Deus direciona de uma maneira que nós só precisamos obedecer. E o nascimento, inclusive, do nosso último filho, nosso terceiro filho mais novo, que hoje tem 3 meses agora, fez 3 meses de idade, ele veio exatamente como uma promessa. Deus nos prometeu, nós nem estávamos planejando, mas a partir de uma palavra de Deus, nós decidimos seguir a direção de Deus e obedecer, e ele veio. E ele chegou e é uma das maiores alegrias da nossa vida hoje, é um marco de uma nova fase da nossa vida como família. Mas tudo isso só está acontecendo porque lá atrás, cerca de 1 ano e meio atrás, nós obedecemos uma simples palavra, uma simples direção de Deus que destravou milhares de coisas na nossa vida. Tudo isso por causa de um chamado para algo maior, que eu mesmo não acreditava. Quando eu imaginava em ter 3 filhos, eu e minha esposa conversávamos e a minha ideia era ter no máximo um filho. Depois do primeiro a gente pensou, poxa, tá bom, a gente topa um segundo depois de muitos anos, e veio o segundo. E depois do segundo eu falei, tá bom, eu vou parar por aqui. E Deus começou a trabalhar no meu coração e me deu uma palavra de que eu tinha sido chamado para algo maior. Muitas vezes nós estamos limitados em algo que nós queremos porque simplesmente enxergamos várias limitações, vários desafios, mas Deus já enxergou lá na frente. Ele já me enxergou como pai de 3 filhos, talvez até mais, quem sabe. Ele já me enxergou como um pregador, ele já me enxergou fazendo várias coisas que hoje eu ainda não faço. Deus já te enxergou fazendo coisas, meu amado, que daqui a 1 ano você vai estar fazendo, mas que você ainda não faz. Talvez você vai precisar aprender durante esse 1 ano, durante décadas. Mas a questão é, existe um chamado para algo maior. Se você quer viver esse chamado, feche seus olhos, faça essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque a tua palavra é viva e eficaz, Pai. E porque os teus planos são muito maiores do que os nossos, muito maiores do que pensamos, do que queremos. Muitas vezes não entendemos, Pai, mas nós decidimos, Senhor, obedecer. Eu decido obedecer a tua voz, eu decido, Pai, te buscar, entender e discernir em ti qual é o teu chamado para a nossa vida, Pai, porque nós sabemos que os teus planos são muito, mas muito maiores do que os nossos. Não queremos nos limitar apenas, Pai, no que pensamos e queremos. Queremos voar. Queremos, Pai, ser levantados por Ti para servir ao Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados? Até semana que vem.